Bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Alex, professor de matemática da escola Epaminondas Mendonça. Então, o nosso conteúdo hoje é o conteúdo critérios de divisibilidade. Tá? E o que são os critérios de divisibilidade? São algumas regras, né, que vão facilitar a identificação de possíveis divisores desse número. Ou seja, a gente vai olhar para o número e identificar se ele é divisível por 2, se ele é divisível por 3, por 4, por 5, por exemplo. Né? Então, a gente vai conhecer quais são essas regras. Antes da gente conhecer as regras do critérios de divisibilidade, a gente vai retomar aqui a definição de múltiplos e divisores de um número. Né? Múltiplos de um número são os números que resultam da multiplicação de um número qualquer por qualquer número natural. Então, aqui temos o exemplo 2 vezes 3 igual a 6. 6 é múltiplo tanto de 2 como do 3. Um número será divisor de outro quando essa divisão tiver resto zero. Então, por exemplo, 6 dividido por 2 igual a 3. E 6 dividido por 3 é igual a 2. Ambas as divisões dão resto zero. O que é que a gente observa aí? Que os fatores de uma multiplicação, eles serão os divisores do produto dessa multiplicação. Então, anteriormente, a gente viu a multiplicação de 2 por 3. 2 vezes 3 resultou em 6. 6 é o produto. Esse produto terá como divisores os dois números que fizeram parte da multiplicação, o 2 e o 3. Então, 2 e 3 são divisores de 6. Então, iniciando agora os critérios de divisibilidade por 2. Então, a divisão por 2 ela acontece quando esse número for par. Né? E o número, para ser par, ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Terminando em um desses algarismos, o número é considerado como par. Então, aqui temos dois exemplos. O 34, que termina em 4, e o 278, termina em 8. Então, esses dois números são pares. Divisão por 3. A divisão por 3 acontece quando a soma de seus algarismos for um número divisível por 3. Por exemplo, 36. Eu vou somar o 3 mais o 6, que dá 9. Como eu sei que 9 é um número divisível por 3, então o número maior, o 36, também será divisível por 3. Segundo exemplo, 124. Eu vou somar o 1, vou somar o 2 e o 4, que vai dar um total de 7. Mas aí a gente percebe que 7 não é divisível por 3. Então, o 124 também não será. A divisão por 4. A divisibilidade por 4 possui duas regras. A primeira, quando o número terminar em 00. No exemplo aqui temos 500 e 2.300. Os dois números terminam em 00, então são divisíveis por 4. A segunda observação é quando os dois últimos algarismos da direita do número for divisível por 4. Então, um exemplo aqui, 1.316. A gente vai olhar os dois últimos algarismos desse número. No caso, o 16. Como o 16 é divisível por 4, logo o 1.316 também será. Divisão por 5. A divisão por 5 ela acontece quando o número terminar em 0 ou em 5. Por exemplo, 55 é divisível por 5, pois termina em 5. 90 é divisível por 5, pois termina em 0. A divisão por 6 ela irá acontecer quando o número obedecer duas regras. Ele tem que ser divisível por 2, ou seja, ele tem que ser par, e ele tem que ser divisível por 3. Ele tem que obedecer as duas regras. Então, o exemplo aqui, 312 é divisível por 6, primeiro, porque ele é par, segundo, porque a soma de seus algarismos resulta em 6. 3 mais 1, 4, 4 mais 2, 6. Como 6 é divisível por 3, logo o 312 também será.
Divisão por 8. Um número é divisível por 8 quando termina em 000. Termina com 3 zeros. Teve 3 zeros no final do número, ele vai ser divisível por 8. Então, 7.000 é um exemplo desse número, né? 7.000 é divisível por 8, pois termina em 000. 56.104 é divisível por 8, pois os três últimos algarismos, 104, é divisível por 8. Divisão por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos seus valores absolutos, dos seus algarismos, for divisível por 9. Ou seja, a gente soma os algarismos desse número. Se for um número divisível por 9, esse número também vai ser. Então, no exemplo, temos 2.871. É divisível por 9, pois quando somamos o 2 mais 8 mais 7 mais 1, resulta em 18. 18 é divisível por 9, então 2.871 também será. Divisão por 10. Uma divisão, um critério bem simples aí, a divisão por 10. A divisão por 10 ela acontece em todo número que terminar em 0. O número terminou em 0, esse número vai ser divisível por 10. Então, no exemplo aí temos 4.150. É divisível por 10, pois termina em 0. Um contra-exemplo, a gente tem aí, né, dessa situação, a gente vai ter o 2.106. Não é divisível por 10, pois não termina em 0, e sim em 6. Obrigado, pessoal. Ficamos por aqui. Bons estudos e se cuidem. Até breve.